Almas queridas, falamos muito de Jesus. Ele é meu Senhor, meu Salvador, a luz do mundo, Filho de Deus. Uns confundem ele como Deus. Mas afinal, por que ainda erramos tanto, caímos tanto e não guardamos no coração o que realmente ele plantou em nossas vidas? Qual a dificuldade de entender esse ser incomparável? Como sentimos quando falamos dele? Afinal, quem é ele? O que representa em nossa vida esse sublime espírito? Porque século 21 parece que só mudamos de localidade e época. Bom, o meu papel aqui não é contrariar, não é disputar, não é trazer informações que, em vez de auxiliar, possa estar jogando controvérsias a ponto de levantar sentimentos nada positivos. Não é esse a função. É que está na hora realmente de nós, eu me coloco nisso, de compreender esse Cristo planetário. Vencermos os nossos atavismos, que foram impregnados diante de muitas existências que estão na nossa memória. E vem o inconsciente, vem o subconsciente, escurecendo o nosso consciente. Então, eu quero trazer aqui, nessa proposta de evangelho, de uma expressão de espíritos que trazem para nós, para nos tornar vivaz a nossa concepção de ser e ter a consciência do papel de cada um no mundo, em especial neste século. Vamos lá. Dando sequência no raciocínio inicial, não temos como não trazer o conteúdo religioso para nos colocar na história e nos posicionar a consciência na presença do Cristo e hoje. Na presença do Cristo no século I, fisicamente, quando ele esteve encarnado. E ainda hoje, que devemos considerar o ontem, o anteontem, o hoje e o amanhã. Porque a visão dele era futura, não era para aquele momento que ele esteve aqui. A visão do Cristo não era para judeus, não era para religiosos, não era para sacerdotais, não era para império. É para o que viria. Quando, onde? Depende da construção de nossa consciência. Vamos lá. Jesus prova em muitas circunstâncias que os seus ensinamentos não estão voltados somente ao povo judeu, isso ficou claro. Mas abrange toda a humanidade. Se ele disse aos apóstolos para não irem aos pagãos, isso nós estamos falando, quando ele havia pronunciado não vá aos gentios e aos pagãos, quando ele legou aos apóstolos a saírem por aí, então ele falou, não vades aos pagãos e aos
gentios. E quando ele disse isso, não foi para desprezar a conversão deles, o que seria até um pouco caridoso por parte de Jesus. É que os judeus já acreditavam num único Deus, certo? E esperavam um Messias, estando preparado pela lei de Moisés e pelos profetas para receber essas promessas. Entre os pagãos, como não houvesse base, tudo estava por fazer. E os apóstolos ainda não estavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão difícil. É por isso que lhes diz: ide às ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, vamos semear em terreno já desbravado, sabendo que a conversão dos gentios viria ao seu tempo. Aí eu pergunto, estamos todos convencidos do Cristo em nós, da presença de Jesus na Terra? Na presença de Jesus nas religiões? Pergunta-se, mudou? Eu estou melhor? Eu consegui vencer o meu orgulho e o meu egoísmo? Eu consegui vencer os meus atavismos? Por isso que a proposta de Jesus veio semear no solo que já havia algo de espiritualidade, de religiosidade, de filosofia. De fato, mais tarde, foi no próprio centro do paganismo que os apóstolos foram plantar a cruz. Almas querida, essas palavras pode também aplicar aos seguidores e aos propagadores do espiritismo, como eu sou espírita. Por consciência, não como religião, mas por filosofia, por ideia medicinal espiritual, para os quais os incrédulos, sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interesseiros, são os que eram gentios para os apóstolos. E seguindo-lhes os exemplos, devem procurar primeiramente seguidores entre as pessoas de boa vontade que desejam a luz e que têm um germe fecundo de fé e cujo número grande. É como se eu pudesse falar, vocês acreditam em reencarnação? Vocês podem até simpatizar, mas não acreditam porque a crença limitante impede de você, ou de mim, ou de qualquer outro, acolher e aceitar uma outra força, uma outra ideia. Não devemos perder tempo com o que se recusam a ver e a ouvir. E tanto mais resistem por orgulho, quanto mais se parece dar valor à sua conversão. Porque, vamos lá, seguidores entre pessoas de boa vontade que desejam a luz têm em si já um germe fecundo de fé. E isso não é pouco, há muitos. Mais vale abrir os olhos assim cegos que desejam ver claramente do que um só que prefere as trevas. Disto resultará um maior número de sustentadores da doutrina, qualquer uma que seja ela. Quando ela vem buscar a verdade, a clareza e desalgemar-se. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas boa política. O que ele está falando aqui é que se você não for levar para aquele que não quer ouvir, vai ter o tempo dele de aceitar, aprender, amadurecer e, quem sabe, acolher. Não é? A vez de cada um chegará. Chegou para nós? Não sei, ainda não, acho, né? Acreditamos em extraterrestre, outros não. Se nós somos um em ultraterrestres, ninguém nunca veio depois que morreu, veio aqui me contar. Já ouvimos isso, não já? Pois bem, como é que nós vamos entender Jesus? Compreende?
Às vezes, essa indiferença é mais algo razoável, porque vai chegar. Dominados pela opinião geral e ouvindo a mesma coisa sem parar repetidamente ao redor deles, acreditarão aceitar a ideia voluntariamente por si mesmos e não mais influenciados por outras pessoas. A vida mostra, a vida vem e levanta. Além disso, ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Está aí a proposta. Nós somos como a semente é como nós. Quer termos uma ideia? Olhemos a natureza, a ação dela, o exercício dela, junto de nós. Elas não podem germinar antes da estação, não é mesmo? E somente em terreno preparado. Tudo tem sua época. Não se colhe figo de abrolhos, não se dá frutos e flores no inverno. Claro que não é de um modo geral. Há as suas exceções. Mas é para demonstrar. Primavera não é um tempo bonito, florido? Pois bem. Na primavera não se vê gelo, neve, não é? Além disso, ocorre com as ideias o mesmo com as sementes, como foi dito. Não só como a semente, como os pássaros. Como tudo que há no reino animal, vegetal e mineral. Por isso que é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinem, evitando perder as outras, ou apressá-las muito, querer que seja pela força, acreditar, entender, aceitar. Pois bem, no tempo de Jesus, em consequência das ideias restritas e limitantes e materiais da época, tudo era limitado e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram também pequenos povos vizinhos. Hoje, quantas religiões temos? Quantas forças sectaristas jogando nas ideias do um de outro. Hoje, é preciso que as ideias se universalizam e se espiritualizam. A nova luz já não é privilégio de nenhuma nação, de nenhuma religião e de nenhum povo. Para ela não existe mais barreira. O seu foco está em todos os lugares. E todos os homens são irmãos. Mas os gentios, hoje os incrédulos, os materialistas, também não são mais um pequeno povo. Eles são agora uma opinião que encontramos em muitos lugares, sobre o qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com a força da ideia. Pensemos nisso. Está na hora de nós acordarmos. Quero fechar a ideia. Sempre Jesus, sempre. Quando ele disse: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Essa expressão está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 17 e 18. Refletamos sobre isso. Inclusive aqui, nesse breve versículo, dá uma enorme explanação que poderemos fazer em outro momento.
Até lá. Paz e bem. Jesus no coração e na consciência. As suas verdades estão latentes como o ar nos envolve. Mediquemo-nos com esta seiva de amor. Aeolar de regeneração. Ano de consciência. Ano de despertar, construir e doar-se. Paz e bem.